37. Salmo 37. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração
tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro, e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém. Meus irmãos, este salmo é um consolo para todo crente. Quantas vezes em momento de inquietação, preocupação, alguma aflição, alguma dor, uma ansiedade, e um outro irmão diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Já serve como um bálsamo para o nosso coração, algo que aquieta toda essa preocupação, esse nervosismo, quando nós acolhemos no coração, na alma, este versículo. A Bíblia é um livro prático, no sentido de ser um livro para o coração, para a vida, para o nosso interior, para a nossa existência, para o nosso ser, a ponto de sermos tomados pela palavra de Deus. Minha mãe, que está aqui hoje, que eu falei que ia pregar nesse salmo, em momentos de preocupação, de problemas, ela sempre citava: filho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Já traz uma quietude para o coração agitado. Eu lembro uma vez que eu estava com o reverendo Nelson lá no Mackenzie, ia participar de uma reunião lá, e uma irmã estava aflita, que trabalha, eu nem sei quem é aquela irmã, mas ela estava aflita, aí chamaram o reverendo Nelson, eu fui também para orar, e ele leu esse versículo. A irmã estava aflita, não podia contar o caso, e ele leu esse versículo, depois eu orei, mas, irmão, bastou ler esse versículo, o semblante daquela mulher mudou. Esse é o efeito da palavra para quem abre o coração e deixa Deus falar. Deixa o Senhor falar com você esta noite. Esse salmo tem um contraste muito claro entre o justo, o ímpio, e como Deus lida com o justo e como Deus lida com o ímpio. Tem um contraste. E tem várias ordens que você pode talvez grifar na sua Bíblia. Confia, versículo 3. Agrada-te do Senhor, versículo 4. Entrega, versículo 5. Descansa, versículo 7. Espera, versículo 34. Está insistindo, não é? Porque o nosso coração fica assim, agitado, inquieto, preocupado, temeroso, irado. Fica assim agitado e precisa parar de olhar para o ímpio, para as circunstâncias terríveis, para este mundo que é um vale de lágrimas e começar a olhar para Deus. Você descansa em Deus, você espera nele.
como descansar no Senhor. Alguém poderia dizer, não, mas se você soubesse o que eu estou passando, não seria assim, tão fácil. O texto não está dizendo que é fácil. Tanto que insiste, confia, agrada-te, entrega, confia, espera. A circunstância do salmista que você vê é difícil, é luta, é perseguição, e Davi teve experiência com isso desde a sua mocidade, como as outras pessoas falavam para ele. Mas ele aprendeu a esperar em Deus. E esse é um sinal de maturidade cristã, quando a pessoa aprende a descansar em Deus e a entregar para Deus os seus problemas com fé. Descansa no Senhor, é o tema desta noite. Ele aquieta o nosso coração. Olha só o versículo 1 e 2. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O salmista está dizendo o seguinte: os malfeitores, os iníquos, os ímpios, aquelas pessoas que fazem o mal, podem provocar no coração do justo, ou seja, aquele que é reto, do cristão, vamos dizer assim, essas coisas, indignação, inveja, ira. Olha o versículo 8: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Você concorda ou discorda? Tem que concordar com a Bíblia. Mas se a gente olhar a nossa vida, irmãos, a gente vai concordar 100%. Quando a gente quis resolver na força, na ira, na imposição, no descontrole, não dá certo. Sabe por quê? A Bíblia diz: a ira do homem não manifesta, ou seja, não traz, não revela a justiça de Deus. Então, calma. Não seja controlado de uma forma emocional com o que está fora de você. Ou seja, se o malfeitor faz alguma coisa, eu fico irado, eu fico indignado, eu fico descontrolado. Ou seja, essa pessoa, ela se leva pelos outros, pelo externo. O salmista está dizendo, ao invés de você ser alguém manipulado emocionalmente pelo externo, pelas pessoas, descansa no Senhor. Que Ele seja o controle das suas emoções. Que Ele te dê a quietude e a serenidade que você precisa. Então não fique indignado, não tenha inveja, fique irado. Por quê? Olha só, se ele ficasse indignado, irado, tivesse toda essa emoção virada para o ímpio, o que acontece em pouco tempo? Olha o versículo 2. Eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Ou seja, você vai ficar tão irado contra o malfeitor, tão indignado, cheio de inveja, daqui a pouco ele passa. Tantas coisas, meus irmãos, nos consomem a energia da vida, o vigor, os pensamentos. E o salmista está dizendo o seguinte: vale a pena perder o tempo, toda essa sua emoção, essa sua energia, os seus pensamentos, a sua vida com isso. Deixa Deus cuidar. Ele até chega a dizer o seguinte: deixa Deus matar ele quando ele quiser. Claro, está num contexto de guerra, de perseguição. Mas, irmão, Davi estava aqui com tanta luta na sua vida, sabe o que ele fazia? Ele adorava a Deus. Absalão estava lá com seus homens, seus soldados contra ele, num cerco. O que ele fala? Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O ímpio passa, por isso que o coração do justo descansa. Ao invés de ficar olhando o ímpio, ficar indignado,
de uma forma assim, exagerada, descontrolada, irada, com o ímpio. Observa outro tipo de homem, de conduta. Versículo 37. Observa o homem íntegro. Para esse é bom olhar. Esse sim é bom conversar, ouvir, olhar. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Versículo 38. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Precisamos ter cuidado, irmãos, para não sermos consumidos com a maldade deste mundo, com as intenções malignas das pessoas. Não se deixe levar nessa indignação, nessa ira, nesse descontrole, nessa fixação de olhar os malfeitores, ao invés de olhar o homem íntegro, o homem de paz, e especialmente Deus. Descansa no Senhor, então aquieta o seu coração. E não deixa qualquer coisa externa ou pessoas determinarem o seu humor. No livro de Esther, aquele homem que odiava os judeus, foi convidado para o banquete, e ele ficou em extremo alegre. Diz o texto lá que ele ficou animado demais. Ele já pensou que seria honrado, mas aí Mordecai não se ajoelhou diante dele, ele já foi para o oposto. Ele ficou extremamente irado. Mas, irmãos, o nosso humor não deve ser definido pelo que está acontecendo. Se as pessoas fizerem isso, eu sou feliz. Se não fizerem, eu não sou feliz. Se as pessoas fazem isso, então eu já fico descontrolado, eu perco a minha alegria no Senhor, a minha felicidade. Não. Coloca a sua vida no Senhor Jesus Cristo. E não nos homens. Olha para Ele, para ter essa maturidade emocional, espiritual, essa vida. Segundo, descansa no Senhor, porque Ele exorta a nossa confiança. Ele está falando para você fazer isso. Confia no Senhor e faz o bem. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Espera no Senhor. Segue o seu caminho. Quando eu estava fazendo capelania hospitalar, estava junto com um irmão muito querido, e a gente dividia as devocionais. E uma vez ele usou uma ilustração tão simples, mas que ilustra bem isso aqui. Ele tinha um pote, e ele falou, às vezes a criança, ela insiste em abrir um pote que ela ainda não tem a força para abrir, mas ela fica lá, resistindo, até cansar. O pai diz, filho, deixa eu abrir, é difícil. Aí a criança fica lá. No momento, aí a criança fica nervosa, não consegue, etc. No momento que ela diz assim, tá bom, entrega para o pai abre com aquela facilidade, e a criança fica feliz, mas às vezes ela pensa, por que eu não consegui? Às vezes nós fazemos isso. Está insistindo em abrir a tampa. Ou seja, a pessoa quer resolver por ela mesma. Ela não consegue entregar para o Pai Celestial o problema, para Ele cuidar, para Ele resolver, para Ele tomar em suas mãos. A gente fica insistindo. E quando Deus dá uma solução, abre uma porta, às vezes a gente pensa, mas por que eu não consegui? Sabe por quê, irmãos? É o orgulho do homem. Ele não quer orar entregando, porque a palavra aqui realmente é deixa nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho para o Senhor. A gente entrega, mas às vezes traz de volta. Não entregou. Vai orar, entrega, descansa, deposita aos pés do Senhor e continua ansioso. Acabou de orar e já sai perguntando, mas será que vai dar certo? Mas o que será que vai acontecer? Teve um pregador que disse o seguinte, a gente pode ver se estamos realmente naquele nível de fé espiritual, se depois da oração nós confiamos em Deus.
Ele está exortando, então, confia em mim, diz o Senhor. Segue a sua vida, faz o bem, só pensa em andar nos meus caminhos. Deixa eu te defender, guardar a sua vida, proteger, abençoar os seus caminhos. Confia em mim, Deus está dizendo. Sempre que confiarmos no Senhor, é melhor. Vamos parar de ficar insistindo em querer controlar as coisas, querer abrir a tampa na própria força, querer controlar a própria vida de uma forma assim, obcecada, querer controlar ou manipular as pessoas. Descansa no Senhor. Espera. Descansa no Senhor. Ele alegra o nosso coração nele. O versículo 4 pode ser compreendido de uma forma errada. Olha só, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí a pessoa pensa assim, Ele satisfará os desejos do meu coração. Eu quero namorar aquela moça, então vou conseguir. Tem gente que pensa assim, que Deus vai fazer então tudo que a gente quer. Mas olha só, a primeira linha, agrada-te do Senhor. Primeiro fala isso. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque os desejos do nosso coração serão alinhados com o desejo de Deus. Não está falando dessas coisas assim da vida, de namoro, de um emprego, etc. Está falando das questões mais profundas da vida. Aquilo que nós realmente ansiamos, precisamos, mas primeiro agrada-te do Senhor, coloca a sua alegria nele. Nós precisamos fazer a seguinte oração: Senhor, que a tua alegria seja a minha alegria, que o teu desprazer seja o meu desprazer, o que o Senhor abomina, que eu possa abominar também, que a tua vontade seja a minha vontade. Não é Deus que realiza os meus sonhos, Deus tira a minha vontade, tira os sonhos do meu coração e coloca a tua vontade. É isso que Deus quer fazer. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Descansa no Senhor, porque Ele honra os que andam na retidão. Olha o versículo 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Ou seja, Ele vai cuidar da causa. Ele vai mostrar quem é justo, quem é injusto, no tempo dEle. Descansa no Senhor, porque Ele garante que os ímpios serão destruídos. Versículo 9 até o 11. Para de ficar irado, deixa Deus cuidar, olha só, deixa a ira. Versículo 8, abandona o furor, não te impacientes. Olha aí, ira, furor, impaciência. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Davi não ia levantar a espada e dizer assim, eu vou resolver tudo isso aqui. Ele orava, Senhor, subo ou não subo? O Senhor dizia, sobe, aí ele ia. Ele não deixava isso consumir a sua cabeça. Ele sabia, Deus irá cuidar da causa. Deus vai me abençoar com uma herança gloriosa. Porque o contrário desse descanso aqui no texto é toda essa irritação. Olha o versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa que Deus vai tratar com eles. Deus vai acabar com eles. Deus vai proteger o justo. Aquele que está fazendo o que é certo. Olha só, o ímpio aqui se levanta contra o pobre. Não está a favor do pobre, está contra o pobre. Versículo 14, arranca da espada, estende o arco para abater o pobre, o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Pobre, necessitado, está andando na retidão, aí o ímpio se levanta contra essa pessoa. Deus irá defender. Os ímpios serão então destruídos. Descansa no Senhor.
até porque ele despreza essa pretensão dos ímpios, do homem violento. Olha só, tramam ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Olha que perversidade, que ódio contra o justo, contra o reto. Deus não faz caso, ele despreza, por isso que diz aqui, ri-se-á dele o Senhor, quer dizer, ele ri dessa pretensão do ímpio de se levantar contra o justo. E, na verdade, se levanta contra o Senhor. O ímpio, que ataca o pobre, que ataca o necessitado, que ataca o que anda na retidão, ele se acha. Ele pensa que ele é invencível. Ele pensa que ninguém vai conseguir parar ele. Mas quando o Senhor se levanta, acabou a vida dele, as intenções dele. Por isso que o salmista está dizendo aqui, calma, espera no Senhor. Descansa no Senhor. Ele abençoa, Ele conhece os seus e Ele dá bom futuro. Versículo 16 em diante. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Quanta sabedoria. Provérbios diz, vale mais um prato só de hortaliças do que a casa cheia de carne e contenda. Já viu aquele almoço, aquele jantar tão preparado, tão maravilhoso, tão farto, mas na mesa só tem contenda. Não tem prazer. Mas às vezes é pouco, mas os que estão à mesa estão bem, estão felizes. Eles se amam. Vale mais esse pouco. Mais vale o pouco do justo, é pouco, mas a recompensa da justiça é maior que a abundância de muitos ímpios. Então não se engane com essa imagem vendida no Instagram. Uma pessoa que está viajando, uma pessoa que faz isso, que faz aquilo, tem dinheiro, etc. E parece tão feliz. A Bíblia diz, o ímpio não tem paz. Não tem paz. Quantas vezes, irmão, era tão pouco o que uma família tinha lá no Fontales, mas eles ficavam bem. Eles viviam bem. Eles amavam o Senhor, serviam. E lá, às vezes, quando uma família estava carente, o que tinha pouco, cortava do seu para dar para o outro. O que vale, então? Vale mais a justiça do pobre do que a impiedade do rico. A abundância de muitos ímpios, isso não vale absolutamente nada. Isso o enterra ainda mais na infelicidade, na desgraça, numa vida miserável, sem Deus, sem vida, sem esperança, sem amor, uma vida cheia de futilidades, de inutilidades, mas o pouco do justo é abençoado. O justo é sustentado por Deus, os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém, versículo 17. Os dias do homem de Deus são conhecidos por ele, sua herança é eterna, versículo 18. Deus assiste os seus filhos de uma forma muito especial e única. Olha só, não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Deus vem com a sua assistência especial. Um dia de calamidade, dificuldade, de fome, nos tempos de José, e ele estava lá guardando o seu povo. Nas pragas, o povo de Deus, o povo de Israel não foi atingido. O povo de Deus é a menina dos olhos de Deus, diz a Bíblia. Ele vai guardar, ele vai proteger, ele vai sustentar. O Senhor os sustém.
Quem sustenta a minha vida e a sua é Deus, não o homem. E não importa o que ímpio faça, que injusto, malfeitor se levante contra a igreja, quem guarda a igreja, que tem a igreja nas suas mãos, é o Senhor Jesus Cristo. Ele recompensa as boas obras, versículo 21. Porque o ímpio pede emprestado, não está nem aí, não liga para o próximo, ele só quer dinheiro. Mas o justo, ele tem compaixão, ele compadece e dá, às vezes ele tira do dele. Vai fazer até alguma falta, mas a compaixão é tão grande que ele vai em direção ao outro. O ímpio, o injusto, não. E esse Deus abençoa porque ele tem um bom coração, porque o coração dele está cheio de Deus. Não é que ele tem, o coração dele está cheio de Deus. O Senhor vai firmar esta vida cheia de compaixão, de bondade. Cair, não fica prostrado. Ele não fica derrotado, arruinado, pode enfrentar um desânimo, uma dificuldade, um desespero que bate assim, mas ele vai se levantar, porque Deus segura na mão dele. Deus vai levantar essa pessoa. Olha só o versículo 24. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Ele firma. Ele se compraz, ele se deleita, ele olha para o servo dele, ele tem alegria. Ele segura a nossa mão, ele não desampara os seus filhos. Davi diz, eu já fui moço, sou velho, em todo este tempo, jamais vi o justo desamparado. E até a descendência, os filhos dos filhos dos filhos, não cairão nessa miséria de mendigar o pão. Pelo contrário, eles emprestam, eles ajudam, eles têm um coração cheio de generosidade e bondade. Portanto, é uma ofensa a Deus pensar que Ele não vai cuidar da nossa vida. Ele está dizendo aqui que Ele vai cuidar, que Ele vai amparar, que Ele vai segurar a nossa mão. Quanto a nós, diz o versículo 27, aparta-te do mal, faze o bem, será perpétua a tua morada. O Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Não é uma insistência. Sabe por que é uma insistência? Para entrar na nossa cabeça dura. Porque amanhã a gente já talvez vai ter uma insegurança em algum momento. Aí tem que lembrar, confia no Senhor e faz o bem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. A gente tem que voltar para o mesmo assunto, porque a gente esquece. Por isso que a Bíblia é sempre uma renovação na nossa vida. O Salmo 23 pode ser lido todos os dias. Todo dia vai fazer bem para o seu coração. Não desampara, jamais vi o justo desamparado. Deus não desampara os seus santos. Os santos que consagram a sua vida para Ele, olha só, a boca do justo profere sabedoria, a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, perceberam? A boca, a língua, o coração, os passos. A boca do justo profere sabedoria, a sua língua fala o que é justo. Por isso, irmãos, que o que nós ouvimos bastante reflete nas nossas palavras. Então, a pessoa que se alimenta da verdade, como diz aqui o texto bíblico, habita na terra e alimenta-te da verdade, ela se alimenta da verdade da palavra de Deus. Ela nutre os seus pensamentos, o seu coração da Bíblia. Então, o que ela fala é cheio de sabedoria, mas não é que ela ficou exercitando os seus pensamentos elevados e tal. Não, é que ela se alimentou da máxima sabedoria, que é a palavra de Deus. Agora a gente fica exposto para muita gente que é tola na internet, falando coisas que desagradam a Deus. É claro que a gente não vai ter sabedoria para ofertar, para trazer para o outro. Se a gente não passa tempo com a Bíblia, como nós vamos falar de uma forma sábia, se no nosso coração não está a lei de Deus, e olha só, no coração tem a lei, a lei do seu Deus, aí os passos ficam retos, não vacilarão. Deus é o nosso descanso, porque Ele se coloca como nosso Salvador, a nossa fortaleza,
o nosso ajudador, o nosso libertador, o nosso refúgio. De onde vem a sua salvação, a sua ajuda? Não é do homem, não é de você mesmo, não é de ninguém. É de Deus. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. A minha sobrinha Helena, quando ela era pequenininha, e ela era muito carinhosa, até hoje é carinhosa, mas eu falo assim, daquele jeito da criancinha pequenininha, e ela falava assim, segura a minha mão. Ela queria que segurasse a mão. E na verdade, irmãos, somos nós como crianças de Deus pedindo para Ele segurar a nossa mão. Tem uma música do Estênio Marcius que diz o seguinte: Senhor, segura a minha mão. Me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa, Pai. Meus irmãos, se Deus solta a nossa mão porque a gente fica rebelde, imagina os caminhos, sem Deus estar segurando a nossa mão. Imagina uma criança atravessando numa avenida, sozinha. Por isso que ele diz que eu não me perca loucamente em meus caminhos. Senhor, segura a minha mão. Para terminar, abre por favor em Mateus 11. Só em Jesus nós vamos encontrar esse descanso maravilhoso. Eu quero ler com toda a igreja Mateus 11, 28 a 30. Um dos versículos centrais da Bíblia é: confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, ou seja, não te apoies no teu próprio entendimento. Mateus 11, 28 a 30. Vamos ler todos juntos. Disse Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Que a nossa alma descanse no Senhor Jesus. Ele diz: vinde a mim, aprendei de mim. Vai para o Senhor Jesus. Tira o fardo das suas costas e coloca aos pés dele. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por este maravilhoso convite, este convite da graça do Senhor Jesus. Vinde a mim, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. O Rei da Glória é humilde de coração. O Todo-Poderoso é manso. Só nele nós encontraremos descanso. O salmista disse: ó minha alma, espera em Deus. Ensina-nos, ó Deus, a esperar. Ensina-nos, ó Pai, a confiar no Senhor. Aquieta, Senhor, o nosso coração, a nossa cabeça, o nosso ânimo. Coloca, Senhor, o nosso coração no lugar certo. E o lugar certo para o nosso coração é o teu coração, Senhor. Segura a nossa mão, Deus. Porque se o Senhor não segurar a nossa mão, nós nos perdemos completamente, loucamente neste mundo. Obrigado, Senhor, por ser este Deus fiel, todo amor. Louvado, ó Deus,
seja o teu nome. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Nós entregamos o nosso coração para Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor irá tratar com os ímpios, que o Senhor fará justiça, que o Senhor irá defender a causa justa. Ó Deus, concede-nos o fruto do Espírito, que a carne, Senhor, seja mortificada, aniquilada pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a termos aquela vida de oração que encontra quietude na Sua presença, Senhor. Obrigado, Pai, porque sempre na nossa fraqueza, o Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus. Amém.